Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez. Agradecer a Cristo pela graça que nos foi dada. Estamos de volta e eu quero agradecer a vocês que têm acreditado em nosso trabalho. Inscreva no canal, dê o seu like e participe, né? Mande isso para alguém. Eu louvo a Deus também pelo pessoal do Instagram, que está sendo uma benção, né? Para mim foi uma surpresa. Quantas pessoas têm visto essa palavra e essa palavra de vida eterna tem transformado você? Para mim é uma honra. Eu e, eu e a equipe aqui, a Isabelle e o Gustavo, estamos juntos aqui fazendo esse trabalho para a honra e glória do Senhor. A palavra de hoje é uma palavra assim, sabe? É, se tivesse o nome dessa palavra hoje, seria o que você faz com o seu tempo? Como você tem aproveitado o seu tempo? Né? Lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 1, Jó, ele começa a falar a brevidade do homem, né? A fragilidade do ser humano. Ele diz bem assim: o homem, nascido de mulher, ele vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a erva, murcha como a flor. E tal homem, esse homem eu e você, vai ter que prestar conta perante o seu Criador. Quando ele termina de fazer essa pergunta, vendo, revelando a brevidade do homem, a fragilidade sua e minha, ele faz uma pergunta lá. Essa pergunta, quero que você questione dentro do seu coração aí. Ele pergunta bem assim: quem de nós pode tirar da imundície alguma coisa boa? Você sabe qual é a imundície que ele se refere? Eu, a minha humanidade caída, nasci de mulher totalmente frágil, totalmente falível. Só que a gente pensa que não é. A juventude nos trai muito, o dinheiro nos trai. Todos os artifícios que essa vida natural oferece, pensa que somos super-homens, mas não somos. Ele faz a pergunta: quem de nós pode tirar da imundícia alguma coisa boa? Só Deus. Por mim mesmo eu estava fadado a uma perdição eterna, a uma escuridão eterna. Mas, e Jó, no capítulo 4, ele diz assim: o homem nasce para o enfado. Naturalmente eu nasço para as pressões, eu vou nascer para os problemas, para as dores, para as enfermidades, né? E ele fala assim: já que o homem nasce para o enfado, já que o homem não pode fazer nada de si mesmo, já que o homem não pode parar essa maldição, e ele aconselha em Jó 4, quanto a mim eu buscaria a Deus. E a ele eu entregaria a minha causa, a minha vida falível, minha vida simples. A minha vida diz que não passa de um sopro. Mas ele diz assim, com toda essa penalidade da corrupção humana, do pecado humano, ele dizia assim: eu buscaria Deus. Eu entregaria a Ele toda a minha fragilidade. Eu entregaria para Ele toda a minha doença desse pecado, essa praga do pecado. E ele diz assim, sabe por quê? Que você deve entregar tudo isso a Deus. Essa vida falível a Deus. Essa fragilidade que vocês encontram como nascido de mulher a Deus, sabe por quê? Porque Deus faz coisas grandes, irmão. Deus faz coisas inescrutáveis, que eu não consigo calcular. Amém? E o Jó é muito lindo esse texto, que Jó fala muito da brevidade do homem. Ele fala assim, olha, a minha vida é como um sopro. Tiago diz assim, que a minha vida também é como um sopro. Passa rápido. Jó diz assim, que a minha vida passa tão rápido como um corredor. Minha vida passa tão rápido como um barco de junco numa correnteza. E minha vida passa rápido como um voo de uma águia sobre sua presa. O que Deus está falando? O que Jó está falando? Que nós temos que olhar para essa fragilidade. Nós temos que entregar essas fraquezas ao nosso Criador, ao seu Criador. Amém? Aí você falando assim, poxa vida, não tem jeito, a minha vida é tão estranha essas coisas. Não é estranho, não. Só Ele pode tirar da imundícia a coisa boa. O livro de 2 Coríntios, capítulo 14, diz assim: graças a Deus, porque em Cristo Ele sempre te conduz aos triunfos.
E ele faz uma pergunta: quem de nós é suficiente para tais coisas? Quem de nós pode colocar o simples galfo na boca? Quem de nós pode gerar? Quem de nós pode pôr a comida na despensa? Quem de nós pode ter uma faculdades mentais sarada, sadia? Nós não pode. Irmão, irmã que está me ouvindo nessa manhã de domingo, eu quero dizer para você em outras palavras, a tua e a minha suficiência é o Senhor. Ele é minha suficiência. Ele é meu escudo, é meu provedor, é meu redentor, é meu salvador. Um dia ele agonizou na cruz. Salmos 22 diz assim: Deus, meu Deus, por que me desamparou? Por que se achas tão distante de mim a tua salvação? Sabe por que Deus desamparou Jesus? Para te amparar. O livro de Isaías diz assim: olhai para mim e sede salvo. Olhai para mim e sede salvo. Eu lembro que um dia no livro lá de Números, o povo pecou contra Moisés e uma serpente abrasadora surgia do nada e picava o calcanhar do povo. Era o pecado. O pecado é um vírus tão diabólico, destrutivo. Todos os males dessa terra é oriundo do pecado. Entendeu? Não tem pandemia pior do que o pecado, porque é o pecado que gira a pandemia. O pecado gira todas as corrupções do gênero humano, tudo que você pode imaginar está no pecado. E a Bíblia diz assim que o povo pecou contra Moisés e nascia do nada uma serpente abrasadora e picava o calcanhar do povo. E o povo morria instantaneamente. Moisés clamou e começou a interceder para o povo. Isso é uma metáfora, uma simbologia do que seria a cruz de Cristo para mim e para você um dia. E a Bíblia diz assim, que Moisés clamou a Deus, Deus falou: Moisés, levante uma haste no meio do deserto. Deserto significa mundo, entendeu? É o lugar do nada. O pecado vai sempre trazer desertos terríveis na sua vida. Porque toda pessoa que for picado pela serpente, toda pessoa nascida de mulher, todo nascido de mulher picado pela serpente, se olhar para a haste, traduzindo, se olhar para a cruz, se olhar para Cristo, não morrerás, mas viverás. E a Bíblia diz assim que a serpente picava o povo, mas quando o povo olhava para a cruz, quando o povo olhava para o sacrifício, eu quero te aconselhar uma coisa nessa manhã: olha para Cristo, olha para a cruz, olha para o preço pago, olha para o antídoto. Teu pecado é um mal que vai te destruir, o pecado original do homem é o mal que vai destruir você. Mas olha para Cristo. Como diz o próprio Isaías, poeticamente falando de Jesus Cristo: olhai para mim e sede salvo, vós todos os povos da terra. Eu sei, você não consegue ser fiel à tua esposa por você. Você não consegue ser esposa de uma só mulher, mulher de um só homem. Você não consegue parar de mentir por você. Você não consegue parar o seu adultério, as suas escolhas sexuais por você. Você não consegue nada. Quem de nós, a pergunta de Jó diz assim, Jó 14, verso 1 a seguir: quem de nós pode tirar da imundície do pecado alguma coisa boa? Quem de nós pode ser melhor? Por nós mesmos. Eu sei que você tem as suas tentativas. E você, no egoísmo disfarçado, diz assim: eu paro de fumar quando eu quiser. Paro de beber quando eu quiser. Pode trair quando... Não, você não tem poder para isso. Eu quero que você se humilhe diante dessa palavra hoje e entende que Deus é a tua suficiência. Só Deus pode arrancar da tua imundícia alguma coisa boa. Eu lembro que um dia Jesus estava passando num lugar e veio um homem desesperado e curvou e adorou. Ele reconheceu quem era Cristo. Reconhece nessa manhã ou nessa tarde, desse dia, eu não sei que dia você vai ver esse vídeo, que Cristo é Senhor. E aquele homem todo leproso, essa lepra é uma simbologia, o pecado original do homem que está impregnado em você. Você nasceu de mulher, você tem um pecado, você não consegue desvencilhar dele por sua força. Por nenhuma prática pagã, por nenhum ouro, por nenhuma prata, você consegue livrar do seu pecado. E aquele homem entendeu que só Cristo poderia livrar ele do pecado dele. E ele chegou diante de Cristo, joelhou, prostrou e adorou, e diz uma frase linda que alegrou o céu. Ele falou: Senhor, ô Senhor, se tu queres, pode me purificar. E Jesus falou assim: quero.
quero. E aquele homem instantaneamente foi curado. Esse homem é eu, esse homem é você. Você entende que Cristo é o Senhor? Você entende que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo? Um dia questionaram o João na beira do Jordão e perguntou: quem és tu, quem és tu, quem és tu? E ele falou: eu não sou, eu não sou, eu não sou. Engraçado que ele falou: eu não sou, eu não sou, eu não sou. Eu sou só apenas a voz que clama no deserto. Quando ele acabou de falar isso, Jesus já vinha devagarinho e falou: João, ô João, me batiza. Quando João olhou para os olhos de Jesus Cristo, sabe o que o João falou? Me arrepio de alegria quando ele falou isso para mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele tira pecado. Só Ele tira essa imundície da sua vida, coisas boas. Ele me comprou no lixão do pecado para me reciclar. Ele me chamou sabendo quem eu era, Ele não me comprou enganado. Ele sabia quem eu era, Ele sabia quem você é. Talvez você disfarça, você oculta, você esconde muitas pessoas. Mas Cristo sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Então só Ele pode tirar da imundície alguma coisa boa. Só Ele pode fazer o homem falível um homem infalível. O homem ordinário a um homem de uma vida extraordinária. Um homem fadado às trevas eternas a um homem levado ao céu de glória. Só Ele. Só Ele é suficiente. Só Ele é suficiente para tais coisas. Eu não sou. Mas Ele é. Ninguém pode dizer eu sou. Só Ele é. João fala muitas vezes João, eu sou. Eu sou. Pode ver, João é o livro que fala mais que Cristo é. E eu quero falar para terminar essa palavra de hoje. Amados, descubra quem Cristo é. Porque tu serás. Enquanto você não entender que Cristo é, você não será. Mas a partir do momento que você entender quem é Cristo, tu serás. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe.